Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Tivemos então a primeira parte, dessa palavra, sobre autoridade, glória a Deus. E a gente também, amado, tem que pensar, refletir a respeito das coisas. Por que é que Deus constitui autoridades? Isso é uma boa pergunta. Por que tem que haver autoridades? Isso diz muito respeito à organização. Ser organização é caos. Então Deus ele constitui autoridades. Deus concede em cada área, em cada ramo, em cada linha, seja natural ou espiritual, autoridades. E isso significa ordem. Ordem. Aleluia. Isso significa ordem. Agora veja bem. Eu falei sobre orar por autoridade. E o poder que está em nossas mãos, mas também a sabedoria de saber também, entender também, que Deus sabe o que é melhor. E nem toda oração, é claro, que vai ser sim, pode ser não, pode ser espera. Aleluia. Mas precisamos refletir a respeito disso. E uma das coisas que a gente pode entender pela palavra de Deus é que Deus ele se comunica com as autoridades. Ele as constitui e se comunica à autoridade e através da autoridade. Glória a Deus. É claro que tem autoridade negativa e a positiva. Aquela que teme a Deus e aquela que não teme a Deus. Não é? É claro que é uma situação, mas Deus está no controle, Deus está no comando. Aleluia. E ainda a oração é a maior arma que nós temos. Não podemos sair disso, de honrar a autoridade, respeitá-las e orar por elas. Então essas coisas é importante que a gente pense. A importância das autoridades. Principalmente aquela autoridade que está sobre mim. A sua importância. Aquela autoridade está sobre mim. A gente vê, amado, que no tempo que nós vivemos, a falta de fé, a falta dessa fé, da existência de Deus, do quanto Ele está no comando de tudo, de quanto há também o seu tempo nas coisas. Muitas vezes nós queremos para ontem, mas uma coisa é muito séria, a questão das autoridades. Se Deus as constitui, então por isso que a palavra declara que nós devemos respeitar e honrar e cooperar com as autoridades. Isso é muito importante. Será que oposição, ser adversário, rebelião, será que isso coopera com o plano de Deus? Não. Deus é soberano. Parece que muitas vezes isso é a melhor maneira que existe. Não é? De se opor, de protestar, não é? Enfim. E não é verdade. Isso não é verdade. Porque Deus ele trata com as autoridades. Ele tem a comunicação direta com eles. Então Deus não vai deixar prevalecer uma má autoridade. Mas tem o seu tempo também para isso. Aleluia. E jamais devemos esquecer como cristãos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo nas horas difíceis ou de uma má autoridade, mesmo que sofremos um pouco por causa disso, saiba, Deus está no comando disso. Glória a Deus, e cabe a Ele instituir e depor reis, ministros, governadores. Deus está agindo. No silêncio Ele está agindo. Então não nos queiramos ser Deus. Entenda, Ele existe, Ele está no comando de tudo
e nenhuma folha se move se não for pelo seu poder e autoridade. Aleluia! Dizer, tanto as autoridades têm que ter o discernimento dessas coisas, como também aqueles que estão submissos às autoridades. Da sua importância, quanto devemos honrar, cooperar, aleluia! E o quanto isso depende para nós também, em nossas vidas. Quer dizer, destruir a autoridade, impedir a autoridade, se opor à autoridade, contrariar a autoridade, não nos leva a lugar nenhum. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Seja submisso às autoridades, porque Deus está no controle. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Algumas coisas mais eu compartilhei com você nessa área. Aleluia. A autoridade, na verdade, está representando o próprio Deus. Como pastor, como pai, sacerdote de uma família, sacerdote da igreja, não é? Em várias das áreas, não é? Espiritual ou natural, ele está representando o próprio Deus. E todos têm uma comunhão direta, ou deveriam ter com Deus. Aleluia. Mas Deus está no comando de tudo e nós temos que confiar plenamente em Deus. Doa ou não doa, Deus está por detrás de tudo. Amém, querido? Ele continua sendo Deus. Apesar da imperfeição humana, das bobagens que pessoas fazem, das situações terríveis que a gente enfrenta, entenda, Deus, Ele está no controle. E muitas coisas podem parecer loucura para nós, mas não é loucura não. Amém, amados? Confiamos em Deus de todo o nosso coração e prossigamos essa caminhada em nome de Jesus, com sabedoria, com discernimento, contribuindo, aleluia, e sabendo, você que é cristão, que estamos aqui de passagem. Jesus declara, vós não sois mais desse mundo. Amém, amados? Quer dizer, não te agarra não, não fica aí preso em certas coisas aí, né? Querendo mudar certas coisas muitas vezes, se opondo, não é? E tomando caminhos errados. Não faça isso não. Se você é convicto, então saiba, estamos a caminho para Nova Jerusalém. Não somos daqui mais. Então, o que a gente pode fazer e cooperar, a gente coopera. Mas o importante é zelar por nossa espiritualidade, obedecendo a palavra de Deus e jamais se esquecer que Deus sempre esteve no controle. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu quero retornar ainda com a terceira parte sobre a autoridade. Fique na paz, em nome de Jesus.